Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse momento, essa quase aula em que a gente vai fazer uma revisão para a P1 de vocês, que vai ser realizada no dia 20, nessa próxima sexta-feira, para que vocês tenham uma noção sobre o que vocês devem dar mais atenção para a realização da prova. Pessoal, deixei preparado aqui para vocês um esqueminha sobre nossa composição de notas e o que esperar na prova, tá? Já peço desculpas também pelos latidos de cachorros que vocês ouvirão, mas é algo que está fora do meu controle. Bom, para a gente ter muito claro, nossa composição de notas na disciplina de Laboratório de Prática 2, ela é diferente da composição de notas das demais disciplinas, tá? Nós fizemos até agora 3 atividades, cada uma valendo 1,75 pontos, que totalizam 5 pontos e 25. Aqui, pessoal, nós fizemos uma adequação em relação à programação original, que eram de 4 atividades com 1,25, que ia dar exatamente 5 pontos. Em razão disso, ficou sobrando aqui 25 décimos, então vocês têm esse extra, vocês têm esse a mais em decorrência dessa impossibilidade de arredondar as notas. Então vocês têm basicamente 5 pontos de atividade mais 5 pontos da prova. Vocês ainda têm um ponto extra para quem fez a atividade, que está lá no Classroom, que tinha uma tabela específica, totalizando 11 pontos possíveis. Lembrando que para aprovação vocês precisam de 7 pontos. Então nossa prova não vale 7, nossa prova vale 5 e vocês têm outros 5 pontos de atividade no decorrer do bimestre. Nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, falta apenas a correção da atividade 3, que até quarta-feira deve estar concluída para vocês. Então todos já saberão suas notas de atividade quando forem realizar a prova. Na prova de vocês também, pessoal, deixei separado um espaço em cima em que eu vou indicar nota de prova e todas as notas de atividade que eu registrei. Então vocês vão utilizar a prova que eu devolver para vocês como um instrumento para a conferência das notas totais, tá? Então a gente vai ter um momento de devolução, vocês vão conferir nota de prova, quanto vocês tiraram e o que eu anotei das notas de vocês de atividade, qual foi o seu total. Então a gente vai ter tudo isso nesse documento para facilitar e para que a gente não tenha confusão em relação a quanto eu tirei, professor, aqui tá certo, aqui tá errado, então vou deixar tudo escrito na prova para que a gente evite problemas. E sobre a prova em si, pessoal, o que eu pensei, até adiantei isso em sala de aula para alguns de vocês pelo menos. Eu fiz 4 questões para a prova, cada questão vai valer 1,25. Pessoal, aqui a gente vai trabalhar com os temas que foram vistos em sala de aula. O que nós conseguimos ver nesse primeiro bimestre? Remédios constitucionais. Vai ficar uma aula de controle de constitucionalidade para a P2 e, além disso, processo coletivo também algumas medidas, algumas ações para a P2. Então a gente fecha esse primeiro momento do semestre com remédios constitucionais e é isso que vai ser cobrado de vocês. Então, primeira questão da prova. Estejam atentos sobre aspectos gerais dos remédios constitucionais. Quem assistiu às aulas sabe que toda vez que nós iniciávamos uma conversa eu dizia: olha, estamos tratando de remédios constitucionais. O que são remédios constitucionais? São espécies de garantias. Porque a gente tem aquela ideia de que a Constituição Federal ela vai estabelecer direitos. Deixa eu escrever, senão ela cria direitos e, além disso, ela vai estabelecer as garantias para a proteção, isso aqui é uma seta, tá? Para a proteção desses direitos. Então, todas as medidas que a própria Constituição estabelece para efetivar, para proteger, para tutelar, para garantir os direitos que ela cria, são garantias. E dentre as garantias, existe esse outro conceito, que é o conceito, que é a noção de remédios constitucionais. Que nada mais são, pessoal, do que ações previstas na própria Constituição Federal para garantir os direitos que ela mesma estabelece. Então, se a Constituição estabelece a garantia, a liberdade de ir e vir, a gente tem o habeas corpus para proteger essa garantia. Em relação à publicidade, acesso a dados, a gente tem o habeas data.
Em relação à omissão de normas que impeçam o exercício de direitos, temos o mandado de injunção. Qualquer direito líquido e certo que não seja tutelado por habeas corpus ou habeas datas, temos o mandado de segurança. A gente também teria ação popular para alguns doutrinadores, mas enfim. Os remédios constitucionais, então, surgem como essas ações previstas na Constituição para garantir, para defender os direitos que a própria Constituição estabelece. Então, noções introdutórias a esse respeito, nem terminei de escrever aqui, constitucionais, vão ser cobrados nesse primeiro momento. Então, a única questão da prova, que vai ser uma questão mais teórica, que vai cobrar um conteúdo e não uma aplicação prática, vai ser a questão 1, tá? Então, leiam, estejam preparados para entender o que são remédios constitucionais. Repito, de maneira teórica. E aí, pessoal, questões 2, 3 e 4 vão trabalhar as peças que nós estudamos até esse momento. Então, questão 2 é uma questão sobre habeas corpus. Em habeas corpus, teve alguns pontos que nós destacamos com maior ênfase. Então, em relação ao habeas corpus, para que ele serve? O que ele tutela? O que ele protege? Acho que vocês já sabem, né? A gente repetiu isso várias vezes. É o direito ambulatorial, a liberdade de ir, vir, ficar. O meu direito de locomoção. É isso que o HC protege. Até nos slides sobre esse ponto, nós temos ali algumas súmulas do STF dizendo, portanto, o que não pode ser defendido por habeas corpus. Então, sempre que eu tiver uma situação em que a minha liberdade não está em risco, eu não posso utilizar habeas corpus. Eu talvez possa utilizar outro remédio constitucional, talvez um mandado de segurança, mas o habeas corpus não pode ser utilizado. Então, estejam preparados para entender, a partir de um caso prático, se eu posso ou não utilizar habeas corpus, se ele é cabível ou não na hipótese em que eu vou trabalhar. Só mais uma dica sobre essa questão. Leiam algo sobre impeachment, impedimento, processo de responsabilização por crime político e se isso tem a ver com restrição de liberdade ou não. E pronto, de spoiler para essa já tá ótimo. Pessoal, a gente também, na sequência, falou de mandado de injunção. O mandado de injunção, ele é aquele remédio constitucional que é um pouco diferente porque ele se volta contra o que a gente chamou de omissão inconstitucional. Que são aquelas situações em que eu tenho um direito que a Constituição estabelece, só que para que esse direito seja efetivado, eu vou precisar de uma norma regulamentadora, seja lei, seja algum ato normativo administrativo. Só que quando falta essa regulamentação, eu não consigo exercer o direito. E aqui, na ordem constitucional, no processo constitucional como um todo, vão existir duas ações que se voltam contra essa omissão. A gente tem uma ação que é a ADO, que é lá do controle concentrado, que é ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, e nós temos o nosso amigo mandado de injunção. Pessoal, é importante a gente saber que tanto o ADO quanto o MI nascem para defender, melhor dizendo, para combater a mesma situação de inconstitucionalidade, só que eles vão ter procedimentos e desfechos distintos. Por quê? Na ADO, eu tenho uma ação do controle concentrado. O que isso quer dizer? Que eu vou ter ela regulada por uma lei específica e que, como a Constituição regulamenta, eu tenho legitimados ativos também específicos e não é possível que um cidadão, por exemplo, se valha de uma ADO. No entanto, a gente tem o MI. O MI é um remédio constitucional, é garantido a todo cidadão. Qualquer pessoa que esteja tendo domicílio, por exemplo, no Brasil, que esteja em trânsito no Brasil. Essa pessoa pode utilizar mandado de injunção. Eu tenho aqui, então, um remédio constitucional cujo acesso é mais democrático, é franqueado para a generalidade das pessoas. E outro ponto distintivo muito importante são os efeitos, que foi uma das coisas que a gente mais falou em relação ao mandado de injunção.
Por quê? Na ADO, a gente tem aquela ideia, e assim que está previsto na lei de regência, que o STF, quando julga a ADO, ele pode simplesmente declarar a mora do Poder Legislativo. Ele só diz, Congresso Nacional, peço desculpas pelos latidos que estão, deve ter cachorro ou gato passando aqui. Congresso Nacional, você está em mora. Então, por favor, quando você tiver um tempinho, trabalhe aí. Se, no entanto, essa ausência de norma regulamentadora é de uma entidade administrativa, aí o STF poderia conceder um prazo que deveria ser obedecido, a lei fala em 30 dias. Mas notem que se é uma situação que me falta lei, o judiciário não pode fazer nada além de dizer, olha legislativo, você está em atraso. Você está em mora, você está caracterizando uma omissão inconstitucional. Diferente, pessoal, é a situação do mandado de injunção. Nós falamos que o mandado de injunção, também de maneira mais clássica, mais tradicional, ou num primeiro momento, o STF disse que a decisão do MI teria os mesmos efeitos que a decisão na ADO. Portanto, a gente poderia apenas declarar a mora do Poder Legislativo em sede de mandado de injunção. Só que, no ano de 2007, houve um julgamento muito importante, que nós também comentamos, que era sobre o direito de greve dos servidores públicos. A Constituição garante o direito de greve dos servidores públicos mediante regulamentação legal. No entanto, não existe regulamentação legal. E os servidores públicos não conseguiam se valer, se utilizar desse direito de greve. Então foram impetrados mandados de injunção e foram julgados pelo STF, e nesse julgamento o STF disse, olha, nós precisamos, enquanto um órgão jurisdicional que está julgando um remédio constitucional, buscando efetivar um direito constitucional, ter uma postura mais proativa e que garanta efeitos concretos para solucionar esse caso. E não apenas nos limitarmos a declarar que esse é um estado de coisas que configura uma omissão inconstitucional. Então, nesse julgamento, o STF passou a reconhecer que o MI, pessoal, isso aqui é muito importante, vai ter efeitos concretistas. O que isso quer dizer? Que na decisão do mandado de injunção, o judiciário não vai se limitar a apenas declarar a mora, seja do Poder Legislativo, seja da entidade administrativa com atribuição para regulamentar um dado direito. Então, quando se julga mandado de injunção, o que vai ser posteriormente... Opa, eu apaguei aqui. O que vai ser posteriormente reforçado pela lei do mandado de injunção, que vai vir em 2016, não apenas se declara a mora legislativa, como o próprio Poder Judiciário vai dar uma solução concreta para o caso. Então, ponto muito importante, talvez seja exatamente o que será cobrado de vocês. Estejam atentos, estudem esse aspecto. E pessoal, questão 4 é a questão sobre mandado de segurança. Nós falamos que mandado de segurança, ele é cabível para tutelar o que nós dissemos que é um direito líquido líquido, eu não consigo pular a linha. E certo. O que é direito líquido e certo? Olha, na verdade, não é bem o direito que é líquido e certo. Na verdade, o que tem que ser líquido e certo são os fatos. Eu preciso ter bem demonstrados, sem a necessidade de instrução processual, que os fatos que fundamentam essa minha alegação, esse meu mandado de segurança, estão presentes. Eles aconteceram, e aconteceram do modo que eu estou afirmando. Então, cabe mandado de segurança desde que eu tenha um direito líquido e certo, evidenciado, demonstrado de pronto, sem a necessidade de instrução probatória. Por quê? A gente sabe que no mandado de segurança, como é nos demais remédios constitucionais, não existe momento de instrução probatória. Tudo que eu vou provar tem que ser feito
quando eu já protocolo, quando eu impetro, quando eu apresento a minha petição inicial. E além disso, pessoal, nós destacamos que, diferentemente dos outros remédios constitucionais, mandado de segurança está sujeito a um prazo decadencial, de 120 dias. Então, a gente tem essa situação que é protegida, que é a situação de cabimento ideal do mandado de segurança. Só que nós teremos situações em que eu posso reivindicar um direito, só que eu não consigo preencher os requisitos do MS. Então imagine uma situação que eu tenho um direito líquido e certo, que ele está demonstrado, que ele está comprovado, mas eu não tenho provas suficientes. Eu posso utilizar mandado de segurança? Olha, eu não terei êxito. Possivelmente meu mandado de segurança não será conhecido ou talvez a segurança seja denegada por conta disso, porque me falta esse elemento. Outro aspecto, olha, eu tenho direito líquido e certo, eu tenho provas pré-constituídas, eu nem precisaria de uma fase de instrução. No entanto, já se passaram 120 dias do ato que violou esse meu direito. Posso utilizar mandado de segurança? Não, não posso. Mas, poxa, e aí, o que eu faço? Eu fico sem poder ajuizar nada? Não, você pode. Você sempre poderá ajuizar uma ação ordinária, que vai estar sujeita aos prazos prescricionais que vocês estudam lá no Código Civil. Mas o mandado de segurança, o meu direito de utilizar, de manejar, de impetrar um MS, ele vai decair. Eu não vou poder utilizá-lo. Então notem, isso a gente reforçou em sala de aula. Existe essa relação em que eu tenho esse direito que eu vou tutelar, que eu vou proteger, e eu preciso analisar se eu utilizo MS ou se eu utilizo ação ordinária. Isso é importante para eu utilizar MS. O que eu preciso? Direito líquido e certo, e eu tenho que estar dentro do prazo decadencial de 120 dias. Pessoal, outro ponto que me ocorreu agora e que foi objeto de dúvida em sala de aula. E eu não disse, vamos reforçar para que a gente não tenha mais dúvidas sobre isso. O mandado de segurança, ele é cabível quando eu tenho direito líquido e certo não tutelável por habeas corpus e por habeas data, quando eu falar de um ato ilegal ou de abuso de poder praticado pela administração pública ou por alguém que faça as vezes da administração pública. Então, muito cuidado. Se eu tenho alguma pretensão que é violada por ato ilegal ou abusivo de um particular que não esteja no exercício de função pública, também não cabe MS, tá? MS é contra ato de autoridade pública ou alguém que esteja atuando como se a autoridade pública fosse. Nós mencionamos também em sala de aula o exemplo de MS impetrado contra a instituição privada de ensino superior. Posso? Pessoal, eu posso. Porque a instituição de ensino superior, quando ela é autorizada pela União, por meio de um Ministério da Educação, para atuar e oferecer esse serviço, que seria um serviço próprio da União, ela age como se fosse delegatária da própria União. Inclusive por isso, quando eu impetro o MS contra instituição privada de ensino, a justiça competente vai ser a federal. Porque eu tenho serviço prestado por alguém que atua como se fosse a própria União. Eu tenho uma instituição privada. Então é um exemplo que acontece, bastante frequente inclusive, que talvez esteja até na prova de vocês. Mas pessoal, quanto ao MS, estejam atentos a esses dois aspectos que a gente destacou em sala de aula. Cabimento e a situação de decadência. Se lembrem que são 120 dias. Pessoal, a prova de vocês, eu fiz ela para ela ser rápida, para ela ser objetiva, pensando que nós teremos algo em torno de 1 hora apenas para a realização, tá? Eu deixei de maneira padrão 10 linhas para cada resposta, mas eu acredito que talvez em nenhuma das questões vocês vão precisar dessas 10 linhas. A única questão que eu acho que está um pouquinho mais difícil é a questão do mandado de segurança. Então, tenham em mente tudo que eu acabei de falar, tenham em mente essa relação paralela que se estabelece entre mandado de segurança e ação ordinária. A ação ordinária sempre será possível, desde que não prescrita. O MS pode ser utilizado se for uma hipótese de cabimento e se eu não tiver passado aquele meu prazo
de 120 dias. Ah, mas eu tenho direito líquido e certo e perdi o prazo de 120 dias. O que acontece? Eu utilizo a ação ordinária, tá? Então isso sempre será possível e vai da conveniência, da estratégia até de quem vai impetrar o MS saber, ou ajuizar a ação ordinária, saber qual das duas vai utilizar o que será mais interessante ou qual medida será possível. É isso. Espero que vocês deem atenção para esses pontos todos que a gente destacou aqui. Espero que todo mundo vá muito bem nessa prova. E, bom, pessoal, é isso. Vocês já terão nota de atividade. Estudem esses pontos aos quais nós demos destaque aqui nesse momento. Nos vemos na sexta-feira e boa prova para vocês.